Fala galera bugrina, estamos chegando aqui com mais um Derbycast para vocês. Eu, João Marcos Carneiro, e ele, Eduardo Martins. Tudo bem, Edu? Fala JM, torcedor bugrino, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo certinho. Estamos aqui para mais uma edição muito especial do Derbycast, recheada de notícias boas para o torcedor bugrino. Fazia tempo que a fase não estava assim, hein, João? É verdade. E eu já começo assim o programa de hoje me exaltando, né? Porque eu disse, um empate lá Que contra o isso? Vitória e uma vitória, né? O trocadilho ótimo. E uma vitória contra o Avaí em casa são bons resultados. Tá ótimo, 4 pontinhos aí. E mais um empate na última rodada contra o Juventude. Acho que dá para fechar bem tranquilo aí o primeiro turno. Vamos ver se eu acerto aí no jogo de domingo. Mas nesses dois primeiros jogos aí, desde o nosso último programa, empate 1-1 contra o Vitória e 2-1 contra o Avaí dentro do Brinco de Ouro. Guarani que vem de 3 vitórias consecutivas dentro do Brinco de Ouro, que antes, com os dois técnicos anteriores, não tinha conseguido nenhuma. Então, um claro exemplo da melhora, né? O último jogo aí contra o Avaí, então, né, que é o que está mais fresquinho na nossa memória, foi mais um daqueles jogos assim, né, que sofreu, mas ganhou, acabou ganhando, né? A fase que antes estava ganhando o jogo, tomava o empate e às vezes até a virada no final, parece que passou, né? Mas é claro que não dá para tirar os pezinhos do chão, a luta ainda é lá embaixo, para depois, a partir do segundo turno, começar aí emendar essa sequência mais positiva e aí começar a olhar um pouco mais para cima. Mas por enquanto, 21 pontos, 13º lugar, não dá para tirar o olho lá de baixo ainda, né, Edu? Ah, eu estou de pé aqui, aplaudindo o profeta João Marcos Carneiro. Impressionante. A sua fase está impressionante. Sua fase é melhor que a do Felipe Conceição. Com certeza, com certeza. E olha que a do Felipe Conceição é sensacional. Mas olha, João, brincadeiras à parte, o momento do Guarani melhorou muito, né? Melhorou muito e, assim, na minha opinião, o grande responsável por isso é o treinador, é o técnico Felipe Conceição. O Felipe Conceição assumiu o Guarani num momento muito delicado. E ele mudou algumas coisas no Guarani que, na minha opinião, merece todos os aplausos. Principalmente uma coisa: o Guarani consegue fazer gol. O Guarani consegue ser efetivo. Porque muitas vezes a gente reclamava, a gente criticava que o Guarani tocava bola, tocava para lá, para cá, posse de bola, números altíssimos, mas não conseguia marcar, perdia oportunidades em momentos decisivos das partidas e depois sofria lá atrás. A defesa, na minha opinião, ainda não está acertada e assim, acho que falta bastante coisa ainda, mas o ataque merece todos os aplausos. Meio-campo e ataque, e na minha opinião, isso é um mérito enorme do Felipe Conceição. Empate importante em Salvador contra o Vitória. Achei que o Guarani poderia ter jogado até um pouco melhor, mas é importante trazer pelo menos um ponto lá do Nordeste. É sempre difícil jogar lá no Barradão. E uma vitória categórica e importantíssima contra o Avaí no Brinco de Ouro. Sofreu até um pouquinho no final, tomou um gol, sofreu um pouquinho, o Avaí foi para cima, mas o Guarani saiu com os 3 pontos. E isso é fundamental numa equipe que estava lá embaixo. Agora já ocupa a 13ª posição na tabela de classificação da Série B. Está a 2 pontos apenas do Avaí. Já abriu 4 pontos em relação à zona de rebaixamento. O momento mudou no Brinco de Ouro, né, João? Exatamente, né? No primeiro tempo lá contra o Vitória, até sofreu um pouquinho, né? O Léo Ceará estava endiabrado, estava jogando muito bem. Poderia até ter tomado o segundo gol ainda no primeiro tempo, não tomou. E aí conseguiu o empate depois com o Rafael Costa. E aí tá naquela, né, de que eu falei. O Rafael Costa tem que jogar, né? Quando o time tá nessa situação lá embaixo, tem que ter um centroavante, um cara que bota a bola para dentro mesmo. E no último jogo até jogou ele com o Todinho, os dois juntos, até acho que de forma Gosto muito, inédita. inclusive. Eu não tenho certeza se foi inédito, mas tipo, dos últimos jogos, com certeza pela primeira vez. E formaram uma boa dupla. O Todinho fez o gol, né? O Rafael não fez contra o Avaí, mas tinha feito contra o Vitória. O Romércio, que entrou na zaga no lugar do Didi, também fez um gol. Acho que fez
uma boa partida também, assim. Eu acho que Valber e Didi mereciam uma sequência, mas o Didi não pôde jogar esse último jogo, então o Romércio entrou e foi bem, fez o gol. Jogadores da base ganhando um pouco mais de espaço. O Eliel é o segundo jogo consecutivo que ele entra, ele que é lateral esquerdo. O Renanzinho também foi titular contra o Avaí também. E contra o Vitória também, né? 2 partidas consecutivas como titular, deixando alguns nomes como Bruno Sávio no banco de reservas. Então, acho que tem sido algo interessante, né? O Bruno Sávio, que jogava sempre com o Catalá, principalmente, tem tido um pouco menos de tempo. Acho que são coisas interessantes que valem a gente ficar de olho, observar, né? Então, João, eu concordo com você. O Felipe Conceição ele vem promovendo algumas mudanças interessantes na equipe do Guarani. Gosto muito dessa aposta nos jovens. O Renanzinho, na Copa São Paulo de 2019, ele jogou muita bola, muita bola. Era um jogador que, inclusive, quando terminou a Copa São Paulo, eu falava, ele tem que subir profissional do Guarani, ele vai ajudar muito, ele é muito talentoso. Ele até subiu, começou a receber algumas oportunidades, mas oscilou muito, né? E é normal para um jogador da idade dele, muito jovem, mas agora ele vem entrando bem na equipe. É um jogador que não está pronto, na minha opinião. Acho que falta algumas etapas para ele ainda, sabe? Mas ele vem jogando muito bem. Isso chama muita atenção e é um ponto muito positivo também do trabalho do Felipe Conceição. E eu queria destacar mais outras duas coisas. Você falou, né, já do ataque do Todinho e do Rafael Costa. Eu gosto muito dessa dupla junto. Gosto bastante do Todinho se movimentando mais, o Rafael Costa mais na área. Acho o Rafael Costa muito artilheiro, me chama muita atenção essa dupla. Mas eu queria destacar o goleiro Gabriel Mesquita. Ele jogou muito bem contra o Avaí, pegou demais, sabe? Eu acho a equipe do Avaí uma equipe muito interessante. Tá oscilando ainda na Série B, começou muito mal, cresceu um pouquinho, tá oscilando, tá com 23 pontos, mas acredito que tem condições de fazer um segundo turno muito interessante e brigar pelo acesso. Por isso que eu considero que foi tão importante essa vitória para o Guarani. E o Gabriel Mesquita foi fundamental nessa vitória, principalmente no primeiro tempo. Fez lindas defesas. O garoto vem se firmando. Eu fiquei decepcionado com a atuação dele no derby, porque eu achei que ele foi mal, estava inseguro. Mas tirando o derby, todos os outros jogos que ele jogou, ele foi bem, na minha opinião, sabe? Não vem falhando como vinha acontecendo tanto com o Jefferson Paulino como com o Rafael Pin, sabe? Acho que merece muitos elogios também o Gabriel Mesquita. E outro ponto que eu achei muito interessante também, que é assim, uma aposta que quando eu vi, eu duvidei que daria certo, mas está dando certo. O Bruno Silva jogando de volante. Eu tinha muitas dúvidas que poderia dar certo, ainda continuo com algumas dúvidas, mas o momento dele é bom. Ele vem jogando muito bem, o David perdeu Era espaço. inimaginável, né, o David saindo da equipe. Era um daqueles intocáveis, né? Exatamente. Até com o Carpini, muitas vezes entrava o Marcelo durante os jogos, que é um jogador com características parecidas com o David, mas dificilmente o David saía do time, sabe? Sempre titular e aquele jogador que jogava 90 minutos normalmente, né? E o Bruno Silva vem muito bem, tá me chamando a atenção a atuação dele. Volto a falar, quero esperar para elogiar mais, para falar que, olha, ele é titular mesmo, se firmou. Quero esperar, mas ele vem com boas atuações. Merece os elogios, na minha opinião. O que você acha, João? Com certeza. Se tinha uma espinha dorsal no Guarani, o David fazia parte dela. E, na opinião, assim, de geral, torcida, comentaristas, narradores, comissão técnica, todo mundo. Ninguém pensava no David fora do time. E aí houve essa troca e o Bruno Silva já desde o jogo contra o Vitória correspondeu muito bem, né? Também surpreendentemente. Então é um ponto que assim a gente coloca 100% no treinador, né? Porque para colocar a culpa no treinador é fácil, mas para elogiar é difícil. Então, quando o trabalho é bem feito, a gente tem que falar. Então, claro, vamos ver a sequência, né? Uma posição assim que ele era mais zagueiro do que volante, mas já fez essa função em outras oportunidades e tem ido bem.
né? Ajuda na saída de bola, ganha mais em altura com relação ao David, que é um pouquinho mais baixo. Tem uma série de fatores que têm sido primordiais para o Bruno Silva ir bem. Então, assim, é a permanência dele. E o pior é que, assim, não é que o David saiu porque ele estava mal. Acho que entra muito mais da confiança do Felipe no jogador, um jogador experiente. Então, assim, é 100% do treinador. E com certeza o David está pronto para entrar quando necessário. É um jogador que, assim, nunca jogou, tipo, nota 10, mas também nunca foi nota 2, 3, 4, né? Ficava sempre ali num 5, 6, 7, né? Numa média ali, razoável. Porque David é aquilo, né? Marcação. Você não pode exigir muito mais dele do que isso. E com o Bruno vai ser isso também. Com o a mais que você ganha a bola aérea. Que vinha até sendo, caramba, um ponto fraco dele ali, quando ele jogava na zaga, o time tomava muito gol de cabeça com falha dele, mas com esse novo posicionamento ali no meio de campo, acho que ajuda, principalmente na saída de bola, é um ponto positivo. E aí você pode deixar o Persson, que agora lesionou, infelizmente, mas o Arthur Rezende, o próprio Crispim, mais livres para ajudar na criação de jogadas. Então, João, acho que o ponto é exatamente esse, sabe? Acho que o Bruno Silva consegue dar uma consistência ainda maior à defesa pelo fato dele ser zagueiro, né? E é um jogador mais alto, lógico, a bola aérea era um problema, assim, desesperador até, quando ele era titular do Guarani na zaga. Mas ele vem bem agora, então eu acho que merece elogios. Mas você falou de um jogador, João, muito importante, na minha opinião, que é o Eduardo Persson e que vai ser desfalque do Guarani, pelo menos nas próximas rodadas, né? Nesse jogo contra o Avaí no último domingo, ele teve constatado uma lesão nos ligamentos do joelho esquerdo, não chegou a romper o ligamento, né? Mas segundo o clube, ele deve seguir no departamento médico pelas próximas 3 semanas. Poderia ser pior a lesão dele. Até durante o jogo, quando ele saiu, eu falei, nossa, será que é ruptura de ligamento? Muitos jogadores vêm sofrendo com essa lesão, né? Nesse calendário maluco, já era maluco, mas está ainda pior do futebol em meio à pandemia. Ele não rompeu o ligamento, mas teve uma lesão no ligamento do joelho. A gente sabe que o joelho sempre é complicado, então vai ser desfalque para o Guarani nas próximas rodadas. Porém, tem um detalhe: o substituto dele também é outro jogador que vem crescendo muito de produção, que é o Arthur Rezende. E aí eu acho que tem mais um mérito também do técnico Felipe Conceição. O Arthur Rezende, assim, desde quando ele retornou, né, ele saiu do Guarani, no começo da temporada esteve no Bahia e retornou para o Guarani para a Série B, ele oscilou muito, na grande parte das vezes, com atuações fracas, passando longe de ser aquele Arthur Rezende da temporada passada, mas eu vejo que ele está evoluindo, sabe? Lógico, a gente sabe que é complicado para o jogador quando ele chega no time, até pegar um ritmo e tal, mas eu acho que ele está pegando agora. E lógico, a confiança é muito importante para isso, né? A confiança do time como um todo e, consequentemente, o jogador cresce junto também, né? Então eu vejo que ele está com mais confiança, vem entrando bem nas partidas. O Persson vai fazer falta? Vai fazer falta. Mas eu acho que tem um substituto muito interessante para ele. É um jogador que a torcida do Guarani conhece muito bem e que foi fundamental na Série B do ano passado, que o Guarani teve que fazer uma campanha de recuperação um pouco parecida com a que vem fazendo esse ano. Exatamente, o ponto, né, de virada foi também o finalzinho do primeiro turno para o começo do segundo. Até uma coisa bem semelhante ali, num terceiro treinador também, né? Então, algumas coisas em comum aí da campanha do ano passado para desse ano. E para o jogo contra o Juventude, Edu, o que você espera? Aí já um time, né, mais encorpado, quarto colocado, tá ali brigando nas primeiras posições, é um jogo fora de casa, né? Aí o buraco já é um pouco mais embaixo, né? Isso No é domingo, verdade, 6 João. h 15 o jogo, fora de casa, no Alfredo Jaconi. Isso é verdade. Jogar no Alfredo Jaconi tradicionalmente sempre foi complicado, né? A gente sabe, ainda mais com a torcida, agora não tem torcida, mas vai ser um jogo difícil. Não vai ser fácil para o Guarani, não. E o Juventude é um time bem experiente, né? Tem jogadores bem, bem experientes. O Wellington Silva, lateral direito, passou por Flamengo, Fluminense, Internacional.
né? O Eltinho, que é lateral esquerdo, vai torcer lateral direito, o Eltinho lateral esquerdo, que já passou por Avaí, Curitiba, o Gustavo Bochecha, que estava jogando Série A no passado pelo Botafogo, o Renato Cajá, que é um grande conhecido do futebol campineiro, passou pela Ponte Preta em algumas oportunidades, e o destaque do time, o Breno Lopes, que vem fazendo uma grande Série B, um jogador que vem chamando muito atenção, atacante, rápido, de velocidade, que sabe fazer gol, artilheiro, vem fazendo muitos gols na Série B até agora. Eu vejo uma partida bem difícil para o Guarani em Caxias do Sul, João. Acho que não vai ser fácil. É que nem Aquele você tinha comentado no empatezinho jogo que eu contra o Vitória. falei, acho que, né? Exatamente. Se vier um empate, eu acho que é um resultado bem interessante já, sabe? O importante lá é não perder, né? E a gente estava até falando do Breno Lopes, artilheiro da Série B, com 9 gols, empatado junto com o Caio Dantas. É um jogador que eu acredito que vai dar muito trabalho para o Guarani. O Guarani precisa ficar muito atento a esse jogo. Lá não é fácil. Se por acaso vir uma vitória, olha, é para encerrar o primeiro turno, assim, de uma forma bem oposta do que começou. Encerra com chave de ouro, porque vai ser uma vitória, assim, fundamental, sabe, se vier. Mas olha, acho que se trouxer um ponto, tem que valorizar. Se oferecerem lá, Felipe Conceição, assina aqui o empate antes do jogo. Você assina embaixo na hora. O Eduardo Conceição assinaria, hein? O Eduardo Assinaria. Assinaria. Eu acho que tá mais para Eduardo Barroca, mas enfim, vamos deixar a piada interna para depois. O senhor está causando uma polêmica. Tá certo, Edu. Mais alguma coisa, mais alguma informação? Fique à vontade aí para encerrar o nosso programa de hoje. Então, João, queria só destacar, né, para o torcedor que pela segunda semana consecutiva o Guarani joga no domingo, né, que não é o dia tradicional da Série B, né, o Juventude Guarani, então, no próximo domingo, dia 1º de novembro, às 18h15, véspera de feriadão, né, importante destacar isso também, e é um confronto fundamental para o Guarani encerrar esse primeiro turno. Não tem como o Guarani terminar o primeiro turno na zona de rebaixamento, já abriu 4 pontos, isso, o Guarani já se livrou da zona de rebaixamento nesse primeiro turno, mas é importante trazer pelo menos um ponto de lá do sul do país, e depois também o segundo turno já começa com um jogo difícil contra o CSA, que é uma equipe que vem melhorando bastante. Na Série B começou mal, teve muitos problemas com Covid, mas vem melhorando bastante. Nessa última segunda-feira conseguiu um empate contra a Chapecoense em Chapecó. A tabela do Guarani não é das mais fáceis para as próximas rodadas, porque depois do CSA tem Cruzeiro no Mineirão, nunca dá para saber o que esperar do Cruzeiro, né? Parece que melhorou um pouquinho, mas ainda oscila bastante. Então, o mais importante de tudo é pelo menos trazer um ponto do sul do país nessa próxima sexta-feira para encerrar. Sexta-feira não, perdão, domingo, para encerrar esse primeiro turno de uma forma Você mais está tranquila. pensando no sextou, né? Ah, mas tá distante ainda. Semana vai ser cheia. Valeu, João. Só uma coisinha, Pode Edu, falar. rapidinho. Não entra na zona de rebaixamento ainda nesse primeiro turno, mas, né, de novo, né, aquela questão da semana passada também que eu falei. Brasil de Pelotas e Náutico tem um jogo a menos, tem aí poucos pontos atrás do Guarani, então, né, tem que abrir o olho para isso daí também, independentemente do que acontecer. Mas é isso. Tem o Vitória Com atrás certeza. ainda, que também tem 18 jogos. O Brasil e o Náutico tem 17. E o Figueirense, que é o primeiro time da zona de rebaixamento, tem 18 jogos. Então, só tomar cuidado com isso daí. Mas é isso, né? Se você fizer a sua parte, você não fica tendo que torcer contra ninguém. E é isso, Edu. Então, obrigado. Obrigado a toda a torcida bugrina por nos acompanharem no programa de hoje. Um grande abraço a todos e tchau. Até semana que vem, torcedor. Um abraço para vocês. Um abraço, João. Tchau, tchau.